Amados do meu coração, sejam bem-vindos. Aqui é o pastor Wagner Aprígio e em instantes ouviremos uma palavra extremamente bíblica para abençoar a sua vida. Antes, eu gostaria de te fazer um convite super especial. Primeiramente, se inscreva em nosso canal, depois curta as nossas mensagens, comente, diga o que o amigo Espírito Santo falou ao seu coração. Compartilhe esta mensagem de fé e não esqueça de ativar as notificações, pois semanalmente nós temos uma palavra de esperança para a sua vida. Agora, ouça mais uma mensagem de fé para transformar sua história em nome de Jesus. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Amém? Quem encontrou? Glória a Deus. Como o versículo é tão sucinto. 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez. 2 pontos. A vida eterna. Então é tão simples que nós vamos ler de forma unânime. Amém? Olha para cá, unânime. Vamos lá comigo? Está aqui na tela. No 3, tá bom? Vamos ler de forma unânime. 1, 2, 3. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Amém. Queridos irmãos, eu tenho certeza, eu poderia usar indubitavelmente, com toda certeza, você já ouviu muitas coisas em sua vida. Muitas coisas. Você já ouviu muitas maldições e muitas bênçãos. Você já ouviu muitas mentiras, mas também muitas verdades. Certamente os seus ouvidos já ouviram muitas coisas ruins, mas eu acredito que também muitas coisas boas. Eu separei 3 perguntas concernente a isto, para você refletir. Primeira pergunta: de tudo que você já ouviu, de tudo que você tem ouvido, o que mais marcou a sua vida? Concernente às coisas boas ou ruins, bênçãos ou maldições, mentiras e verdades. Segunda pergunta: quais palavras foram mais fortes e impactantes para você? O que mais tem perseguido e permanecido em você? As palavras boas ou as palavras ruins? Terceira pergunta: quais são as palavras que ainda ecoam em seu coração? Quais são as palavras que você se alimenta até hoje? Você é do tipo do baú das coisas ruins, que volta e meia sempre vai no seu baú do passado horrível, vai lá e cutuca e diz: ai, minha mãe falou quando eu tinha 10 anos isso. Ou você é do tipo baú da felicidade, que quando as coisas estão ruins, você sempre vai no baú dos seus pensamentos e escolhe aquela palavra poderosa que um dia você recebeu. Pois é. O texto que lemos é um escrito bíblico de autoria joanina. O apóstolo João escreveu esta carta. Ele escreve esta carta para combater as heresias que estavam sendo disseminadas pelo gnosticismo. Estes gnósticos, eles estavam perturbando a vida da igreja. Eles deturpavam o ensino, a doutrina de Cristo, pelas doutrinas mundanas. Então, o apóstolo João escreve uma carta
para as suas ovelhas, para que eles ficassem firmes, para que eles não ouvissem as maldições, os maldizentes, as besteiras, as heresias, os hereges que estavam tentando desviar o povo da fé. Isto é, entendemos então que quando o apóstolo João escreve esta carta, ele está em um momento de muita tensão, um momento crítico, um momento chato, um momento pesado. E quando nós estamos em um momento deste, nós temos duas escolhas: ou nós lembraremos das palavras benditas e abençoadas que um dia ouvimos, ou nós sucumbiremos às palavras malditas, aquilo que disseram contra nós, as falácias do diabo contra nós. São decisões. E como nós lemos o texto, 1 João 2,25, está muito bem claro, límpido, cristalino, que o nosso amado apóstolo João escolheu ficar com a parte boa do que ele já tinha aprendido e ouvido do Senhor Jesus Cristo. Qual a parte que ele ficou? E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Nos momentos mais críticos da sua vida, prefira trazer à tona e à memória do seu coração as coisas boas da vida. A mensagem que nós temos para esta noite, ela está intitulada como: esta é a promessa. Você saiu da sua casa, esse frio, para ouvir esta palavra. O Espírito Santo, o nosso amigo querido Espírito Santo, te trouxe aqui, nos reuniu aqui para falar isto com você. Esta é a promessa. Isto quer dizer que o Senhor trouxe você até aqui para te falar sobre promessas. E a primeira coisa que eu quero trabalhar é promessas, no plural, não uma, não duas, várias promessas. Quando falamos de promessas, estamos falando de tudo aquilo que Deus nos prometeu. Quando exaurimos o tema promessas, é um tema que acende o coração, é um tema que aquece a alma, é um tema que incendeia a esperança, porque promessas, expectativas de coisas maiores, de um tempo melhor, de uma virada na vida, de uma mudança na vida. Promessas. Agora, será que nós sabemos de quantas promessas a Bíblia nos fala? Promessas. Eu ainda não li nenhum artigo que me falasse com exatidão quantas promessas contém na Bíblia, exatamente. Mas eu já li alguns artigos no ramo teológico que dizem que a Bíblia contém mais de 8.000 promessas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos examinar e encontrar mais de 8.000 promessas. Agora, quem prometeu tudo isso? Quem fez estas promessas? Não foi um político. Porque o que nós mais falamos dos políticos é: promete, 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 promete e nunca cumpre. Virou jargão, virou uma máxima, uma premissa. Mas a Bíblia está falando que alguém maior que a política do mundo, que
que alguém maior que todos os homens do mundo, que alguém maior e que reina acima de todos os reinos do mundo. A Bíblia está dizendo que Deus, o soberano, o poderoso, o majestoso, o maravilhoso, o inigualável, esse Deus nos fez promessas. E são muitas promessas. São muitas promessas. Agora, deixa eu te falar um negócio. Eu sei que você carrega promessas no seu coração ainda não cumpridas. Eu sei que não é fácil esperar por algo, e parece que nunca vai acontecer. Destaca no seu coração o que eu vou liberar. Deus é um Deus que faz e cumpre todas as tuas promessas. Deus é um Deus que faz e que cumpre todas as suas promessas. Diga amém, meu irmão. Glória a Deus. Estou falando de Deus. Isso é tão claro na Bíblia que um homem, um profeta pagão chamado Balaão, esse profeta, ele ia receber uma remuneração para amaldiçoar o povo de Deus que estava no deserto. Contudo, antes que ele amaldiçoasse o povo de Israel, Deus falou com um profeta pagão chamado Balaão. Está em Números, capítulo 23, versículo 19. Olha o que Deus disse ao profeta pagão: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? É uma pergunta. Mergulhado ainda no mesmo assunto, promessa, Josué, um guerreiro valente, um comandante do exército de Deus, também aprendeu sobre isso. Perceba que em Josué, capítulo 21, versículo 45, está escrito: de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Diga comigo, todas se cumpriram. Josué sabia disso. Vai passando um tempo, Josué envelhece, e Josué sabe que a hora da partida está chegando, ele vai morrer. Sabe o que Josué vai trazer à tona para o povo de novo? Josué capítulo 23, versículo 14. Josué reúne o povo de Deus e diz: agora eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram e nenhuma delas falhou. Josué está dizendo: olha, gente, eu vou morrer, preciso partir, mas nunca esqueça disso. Vocês sabem no fundo do coração. Olha o que Josué diz: vocês sabem no fundo do coração. Por que ele diz vocês sabem lá no fundo do coração? Porque Josué foi um líder nato. Ele sabe que o povo de Deus, por mais que seja um povo de Deus, qualquer coisinha esquece, qualquer coisinha desvia, qualquer coisinha amaldiçoa o momento. Josué fala assim: olha, eu vou morrer, eu estou prestes a ir, mas vocês sabem, bem lá no fundo. Nesse momento eu sei que essa palavra foi no fundo do seu coração, e você lembrou de uma promessa que você já havia esquecido. Eu sei disso. Porque Josué fala assim, Laudeci, bem lá no fundo, ou seja, escondido, lá embaixo. Vocês sabem que nenhuma das promessas, das boas promessas que o Senhor fez, foram esquecidas, mas todas, levante as mãos,
foram e serão cumpridas para a glória do Senhor Jesus. Você pode louvar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Agora, o que não podemos descartar, esquecer, é que Deus cumpre as promessas no tempo dele. O nosso problema é que não é que nós não cremos na promessa, muitas vezes. Nós até cremos, começamos a crer. O nosso maior problema é que nós queremos que as coisas, que as promessas de Deus aconteçam em nosso tempo, não no tempo de Deus. Escute bem, se eu te prometer algo, eu irei cumprir esse algo no tempo que eu quiser e puder, porque foi eu que disse, fui eu que disse. Agora, se foi Deus que disse, irmão, espere o tempo dele, não seu. Você não fez uma promessa a si mesmo, foi Deus que te fez. E se Deus te fez uma promessa, espere o tempo dele. E aí eu tenho uma frase minha: nós amamos as promessas de Deus, só não amamos esperar por elas. Nós amamos quando Deus fala algo conosco, só não amamos o tempo da espera. Só não amamos com paciência esperar no Senhor. Salmo 40. Precisamos esperar para que aquele que nos fez a promessa cumpra no tempo dele. Aleluia, amém? Pastor, o senhor talvez não entende como dói esperar. Como assim? Eu sou vivo igual a você, pecador igual a você. As mesmas expectativas que ardem em seu coração também ardem no meu coração. Eu sei que esperar não é fácil. Nessa pandemia, você vai no banco sacar um recurso, você tem que esperar às vezes na fila. O dinheiro é seu, mas mesmo assim você tem que esperar. E você só fica lá porque você precisa muito daquele dinheiro. Se não precisar, você deixa o dinheiro lá e volta todo dia, porque a gente odeia esperar. Vou pagar a conta na lotérica, passei, depois eu volto, porque a gente odeia esperar. Mãe, a comida está pronta. Mãe, o almoço está pronto. Mãe, o café está pronto. E a mãe fala: por que você não vem ajudar? Espera, ou vem e faça. Nós não gostamos de esperar. Nós amamos a promessa, mas odiamos esperar por elas. E a Bíblia fala sobre isso. Provérbios 13:12, NVI diz: a esperança que se retarda deixa o coração doente. A esperança que se retarda deixa o coração doente. Ou seja, nós adoecemos de tanto esperar, ficamos doentes, ficamos mimimi, borocochim, tristinho, tudo ruim até, porque a gente não quer esperar. Espere. Agora é interessante que esse mesmo versículo, na versão da Bíblia Viva, olha que a Bíblia Viva diz nesse mesmo versículo, a tradução é: um sonho que nunca se torna realidade acaba enchendo o coração de tristeza. Olha que a Bíblia diz, filho: um sonho que nunca se torna realidade acaba enchendo o coração de tristeza. Porque Sara ficou triste? Porque Abraão ficou triste? Porque eles esperavam o sonho do Isaac, mas não acontecia, da tristeza. Porque Ana só vivia agoniada, murmurando, reclamando, chateada no templo, porque ela estava esperando o sonho do Samuel, mas não acontecia. E isso causa o quê? Causa o quê? Tristeza. O auxílio emergencial não sai. O
O auxílio emergencial está demorando. Fico triste com JB ou JMB. Por quê? Um sonho que nunca se torna realidade acaba enchendo o coração de tristeza. Mas olha a parte B do versículo. Mas quando nossos planos se cumprem, a vida ganha maior alegria e significado. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Amém. Amém. Abri falando de promessas. Eu concluo falando de promessa singular. É exatamente isto que o apóstolo João enfatiza. Escute bem. O apóstolo João, ele está em um momento, repita comigo, crítico. Crítico. Perseguição, heresias, falsos mestres, hereges. Ele está tenso. Mas olhe e perceba o que o apóstolo João trouxe na tábua do coração. Ele diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Agora eu queria que você pensasse, você precisa pensar na Bíblia, pensa na Bíblia. João escreveu o Evangelho de Jesus, ele escreveu as 3 cartas, ele escreveu o Apocalipse. Essa carta de João, essa primeira carta, João já era um ancião, já estava na melhor idade, avançada. Jesus já havia subido há muito tempo. Estamos aqui praticamente no final do primeiro século, cerca de 95 a 97 depois de Cristo. Aí você pensa, quantas promessas João sabia? Muitas. Vou mais fundo. Quantas promessas João ouviu Jesus falar com ele, rapaz? Muitas. Mas na hora mais difícil, ou em uma das horas mais difíceis, João não lembra das promessas, João lembra da promessa. E esta é a promessa. Esta, pronome demonstrativo. E esta significa, quando eu falo assim, esta, eu estou falando que aquilo que eu quero falar está perto de mim. Esta, o objeto ou o ser, está perto de quem fala. Então João está dizendo assim: esta é a promessa. Trocadilho, como se ele dissesse: esta é a promessa que está comigo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha o que ele está falando. Esta é a promessa que não sai desse peito. Esta é a promessa que mais marcou minha vida. Esta foi a promessa que mais ardeu em mim. Esta é a promessa que me mantém vivo. 2 pontos: carro, dinheiro, casamentos, vida eterna. A vida eterna. Aleluia. A vida eterna. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá tenso? Vou desviar. Tá difícil? Vou pro mundo. Tá difícil? Vou desanimar. João disse: tá difícil. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Precisamos carregar. Tem mais de 8.000 promessas na Bíblia. Mas João está dizendo assim: eu sei, tem muitas promessas, mas ele está falando o seguinte: mas para mim tem uma que é singular, tem uma que é mais importante, tem uma que é mais preciosa, tem uma que eu nunca vou esquecer: a vida eterna. Você sai da igreja porque você está esperando o casamento, aí não chega, você vai embora. Para com isso.
Você sai da igreja porque você esperava ser melhor tratado, não foi. Para com isso. Você sai da igreja porque o seu trabalho não está indo bem, então você acha que no mundo vai dar certo. Para com isso. Disseram: João, tem um monte de gnósticos, um monte de hereges, falsos mestres, espalhando, disseminando ervas daninhas na igreja, estão tentando destruir o ministério, João. Ele disse: calma, gente, esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Sabe isso? Às vezes a gente está de joelho em casa orando. Você fala: Deus, por que isso aqui não acontece? Por que isso aqui não chega? Por que a gente não consegue avançar nisso? Por que isso aqui não abre a porta para nós? Deus, 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 Deus. Aí a gente abre a Bíblia, 1 João 2,25. Esta é a promessa que ele nos fez. João está escrevendo isso. Ele está escrevendo isso. Ele está escrevendo o que sempre ficou aqui desde quando ele ouviu. Por quê? Porque ele ouviu isso. Essa promessa ele ouviu de Jesus. E eu quero trilhar rapidamente. Ele ouviu Jesus dizer sobre isso. João capítulo 3, versículo 14 e 15. Jesus tinha dito: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João tinha ouvido isso. João ouviu o que Jesus disse no capítulo 3, versículo 36 do Evangelho segundo João: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João sabia muito bem da promessa de vida eterna. Ele nunca esqueceu isso. Ele ouviu de Jesus e disse: cara, esta é a promessa, meu irmão. Eu vou viver sob ela. Ele ouviu isso em João 6,40. Ele escreveu: Jesus disse: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê, tenham a vida eterna. João, ele ouviu Cristo falar. Ele disse: nunca mais vou esquecer. Ele está velhinho, cabelo grisalho, quase partindo. E o povo: João, está pegando fogo. Ele disse: ei, filho, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E eu quero fechar a mensagem. A pergunta é: o que é a vida eterna? E alguém diria: pastor, lógico, eternidade significa aquilo que não tem início nem fim. Então eternidade significa aquilo que é para sempre. Boa também. Mas o que é a vida eterna? É aquilo que nunca acaba. Beleza, tem a ver. O que é a vida eterna? Para você, ok, tem esses significados. No dicionário português vai ter os seus significados. Mas a pergunta é: quem prometeu a vida eterna? Jesus. Então ele tem o verdadeiro significado do que é a vida eterna. Pastor, o que é a vida eterna? Eu vou te responder o que o mestre disse. João 17, versículo 3. Jesus falou assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é vida eterna? Conhecer a Deus como o único Senhor. O que é vida eterna? Conhecer Cristo como o Deus que foi enviado até nós. O que é vida eterna? Relacionamento íntimo com o Pai, com o Filho, e ser cheio do Espírito Santo para a eternidade. Isso é vida eterna. Aleluia! Às vezes pensamos: quando formos para o céu, viveremos a eternidade. Jesus disse: não. A eternidade começa quando você inicia a me conhecer.
A sua eternidade começou no dia que você levantou suas mãos dizendo: Jesus, tu és o meu único Deus. Ou seja, você muitas vezes não sabia, mas a sua eternidade começou quando você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem já começou a viver a eternidade aqui? Aleluia! Aleluia! Você que me ouve agora, você quer viver a eternidade? Você sabe que quando temos alguém doente que amamos, ou quando estamos quase morrendo, o que você diz? Senhor, quero viver mais. Quero viver mais. O Senhor quer que você viva mais. Não, eu vou melhorar. O Senhor quer que nós vivamos para sempre. Como? Jesus diz: me conheça. Adolescentes está aqui, jovens, mãe de família, pai de família que está aqui. Você ama sua família? Você quer o melhor para sua família? Você quer viver com eles a vida toda? Quando a gente perde alguém aqui, a gente fica doido, maluco. Mas Jesus nos deu a chave para vivermos não 10 anos, não 50, não 100 anos com quem amamos. Por quê? Se a gente viver 1000 anos com quem amamos e depois ela morrer, mesmo assim nós vamos chorar. O Senhor sabe disso. Ele quer que você viva com aqueles que você ama um tempo que não tem fim. Onde começa isso, pastor? Reconheça Jesus como Salvador de sua vida e comece a falar dele para os seus filhos, para os seus pais, para todos que você conhece. A morte, muitas vezes, ou todas as vezes, não tem solução para homens, mas Jesus tem solução. Você pode ter sua mãe a vida toda, seu pai a vida toda, sua família a vida toda. Só conheça Cristo, entregue a sua vida a Ele, porque Ele quer salvar eternamente você e a sua família. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. 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 Aleluia.